Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos agora iniciar a nossa videoaula de número 9. A nossa videoaula de número 9 para os alunos do nono ano do Colégio Santa Rita, tá? Nossa videoaula de número 9 hoje vai ser uma videoaula onde nós vamos corrigir os exercícios que eu passei para vocês da página 269 e da página 275, tá? Eu disse para vocês responderem os exercícios relacionados aos temas sobre a crise de 29, sobre nazismo, sobre fascismo, sobre a depressão, né, dos anos 20 e 30. E a gente vai corrigir essas questões agora, né, relembrando as aulas anteriores que a gente falou sobre a crise de 29, sobre a queda da Bolsa de Nova York, falando sobre os inúmeros problemas econômicos que o mundo passou na década de 20. Depois a gente falou que devido a esses problemas econômicos, muitos países acabaram criando regimes totalitários justamente por conta das crises econômicas. Há uma crise econômica que automaticamente ia provocando crises sociais, e aí apareceram pessoas carismáticas, líderes onde utilizando, né, de uma boa retórica, de discurso anticorrupção, discurso anticomunista, inúmeros discursos onde as pessoas gostavam de ouvir aquele tipo de discurso, se aproveitando daquilo dali, deram golpes e chegaram ao poder, levaram países a guerras, como a Itália, como a Alemanha, tá? E aí a gente viu tudo isso aí. Falamos primeiro do fascismo, depois falamos do nazismo, falamos das peculiaridades de nazismo e de fascismo. Agora nós vamos corrigir algumas. Fizemos umas questõezinhas na última aula, agora nós vamos responder a tarefa do livro e depois nós vamos entrar no conteúdo que eu acho bem interessante, que é um conteúdo que estava todo mundo já aguardando por ele, que é o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, tá bom? Nossa videoaula hoje, nós estamos na aula número 9, tá? Anotem aí. E os exercícios das páginas 269 e 275. Peguem o livrinho de vocês aí, que nós vamos iniciar agora essas correções aí, tá? Vamos lá. Sobre a economia dos Estados Unidos nas primeiras décadas, é a primeira questão da página 269, tá bom? Sobre a economia dos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX, responda às questões a seguir. Aponte os principais fatores que impulsionaram a economia dos Estados Unidos durante e após a Primeira Guerra Mundial. Quem é que lembra? Eu falei para vocês, mostrei acho que no slide da crise de 29, o início do século, da década de 20 para os Estados Unidos foi o melhor início das galáxias, né? Como a gente pode falar assim. Foi um início interessantíssimo. Por quê? Porque os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial já no finalzinho, forneceu arma, forneceu alimento, forneceu inúmeros suprimentos. Terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918. Vem o Tratado de Versalhes em 1919, onde os Estados Unidos faz toda aquela faz o intermédio de tudo isso aí, onde ficam estabelecidos os 14 pontos de Wilson. Ótimo. Depois nós vamos ter entra a década de 20, 1920, 1921, os Estados Unidos com o seu nível econômico lá em cima, estimulando o consumo, aquela fase lá, American Way of Life, vamos consumir para viver, vamos fazer de tudo para consumir, a dona de casa com geladeira, o homem da casa com carro, enfim, muitos eletrodomésticos, muita comida na geladeira, ótimo. Intensificação da produção industrial, nós vamos ter dentro do setor agrícola um aumento na produção. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele fez o quê? Ele vendia, ele passou a vender, toda a sua produção estava voltada para a Europa. A Europa estava destruída por causa da guerra, tá? A Europa estava passando por problemas econômicos por causa da guerra. Aí eles fizeram o quê? Vamos fornecer alimento para a Europa, vamos fornecer produtos manufaturados, vamos produzir
vamos passar para lá ferro, vamos vender aço, nós vamos atrás de petróleo, vamos começar a sermos hegemônicos dentro da economia mundial. Por quê? Porque a Inglaterra já estava capengando, a Inglaterra já estava ruim das pernas. Entrou na Primeira Guerra Mundial, perdeu o seu posto para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos estavam na crista da onda. E aí, se você quiser responder aí no seu caderno, no seu livro, em algum lugar aí, supriu as necessidades de consumo dos países europeus arrasados pela guerra, né? Empréstimos aos bancos de países europeus, incentiva a produção industrial. Os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para os países europeus a custo baixo, tá? Os norte-americanos vão ter centenas de bancos para poder fazer isso. Vão incentivar a produção industrial para repassar para os países europeus. Tu imagina muitos países comprando, né? Comprando dos Estados Unidos para tentar se reerguer. Os Estados Unidos vai vendendo, a produção econômica lá em cima, não tem ninguém para concorrer, não existe concorrência. O Japão está lá do outro lado do mundo ainda, uma nação ainda iniciando seus passos com uma questão da industrialização, e aí os Estados Unidos vai pro topo. E aí, tá? Anotem com calma. Agora a gente vai para a letra B. Na letra B, diz assim: quais foram as principais consequências nos Estados Unidos e no mundo na queda da Bolsa de Nova York em 1929? A especulação financeira, o grande consumo levou à queda dessa bolsa, tá? O dólar estava baixo, depois passou a ficar alto. Quando o dólar está alto, é bom para eles, tá? É bom para eles. Quando o preço do dólar cai, é ruim demais, porque a moeda deles vai ficar desvalorizada. Quando desvaloriza a moeda, desvaloriza a questão da produção industrial, a especulação financeira, como o nome já diz. Especulou-se que iriam fazer 1 milhão em investimentos, porém, esse investimento de 1 milhão caiu para 100 mil. Isso aí, foi uma avalanche, foi uma bola de neve que cresceu, e aí não teve mais. As pessoas, os investidores acabaram abandonando as suas ações, tá? O mundo capitalista basicamente caiu, né? A Europa, que estava vivendo ainda, respirando, estava com 10 anos que estava se livrando de uma guerra, ainda estava começando a se levantar financeiramente. O Brasil, que era um grande exportador de café para os Estados Unidos, também sofreu, teve que queimar para mais de 78 mil sacas de café. Então, dentro desse 80 milhões de sacas de café, essa problemática, ela levou o mundo inteiro a uma crise. Quem estava ligado aos Estados Unidos entrou em crise. O único que não entrou em crise, que não caiu em uma profunda crise econômica, foi a Rússia, a União Soviética, que vivia um outro regime político e econômico, que era o socialismo. Então você vai lá e responde: fechamento de inúmeras empresas, o crescimento alarmante do desemprego e da miséria. A miséria, o desemprego, ele chegou a níveis alarmantes, tá? Níveis elevadíssimos. A cada 10 norte-americanos, 7 estavam desempregados. Era um nível, para que há anos atrás, a cada 10 norte-americanos, 2 estavam desempregados. Esse momento, ele era um momento crítico, um momento bem crítico, um momento bem complicado para o norte-americano, tá? Os norte-americanos adotaram um modelo de Estado intervencionista caracterizado pelo protecionismo, fortalecimento da regulação econômica e controle da produção. Isso aí é característica de um plano que foi elaborado pelos norte-americanos, chamado de New Deal, Novo Acordo, tá? Quem quiser colocar uma setinha e colocar o nome New Deal aí do lado, tá? Pode colocar. Onde o New Deal foi que o presidente norte-americano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ele resolveu fazer. Ele pegou e resolveu fazer investimentos maciços nas obras públicas, nas grandes obras. E aí foi o que ele fez. Ele não contratou empresa para o que hoje, quando eu vou fazer, se eu for governador, eu vou fazer uma ponte. Aí
eu vou fazer a ponte, eu, governador, vou lá pegar as ferramentas. Não, eu contrato uma empresa, geralmente uma empreiteira, né, uma construtora. Vou contratar uma construtora e a construtora vai prestar serviço para mim. E aí a construtora vai pegar 2.000 funcionários, ela, a construtora, vai pagar. Eu vou contratar a empresa, vou pagar por fora e a empresa vai lá e paga os funcionários, né? No modelo de Estado intervencionista, eu mesmo vou criar a empresa, eu mesmo vou fazer com que os meus funcionários sejam do Estado e o Estado construa aquela ponte. E eu vou pagar diretamente esses funcionários. E aí esses funcionários vão usar esse dinheiro. Eles vão pagar um aluguel, eles vão pagar uma água, eles vão pagar uma luz, eles vão comprar uma comida, eles vão comprar uma roupa. Eles vão fazer com que o dinheiro gire dentro do Estado. Quando ele vai comprar 1 quilo de açúcar na quitanda, lá na mercearia, o dono da mercearia comprou esse açúcar em outro lugar, de um revendedor maior. E esse revendedor maior pagou o imposto no Estado. Então, é uma ordem decrescente. A economia ela vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. E aí, aos poucos, ela vai voltando a crescer normalmente, tá? Investimento maciço, investimento pesado. É onde hoje, né, o pessoal acredita que é onde mais se dá emprego. É na construção civil, é na indústria. Por quê? Porque é muita gente trabalhando e os investimentos, a economia ela vai lá para cima, tá, por conta disso daí. Então, automaticamente você já marca aí, tá? Já marca não, já faz a setinha e coloca New Deal aí, tá bom? Na segunda questão da página 269 ainda, nós temos: elimine do quadro a expressão que não faz parte do grupo e substitua por aquela que faz sentido. Nós vamos ter palavras aqui dentro que vão estar agrupadas dentro de um contexto, mas tem uma que está totalmente fora, e é isso que eu quero que vocês façam. Superprodução, crash, que é queda, especulação financeira, liberalismo, regulação econômica. Qual dessas palavras não está fora de um contexto, está fora de um sentido? Aí você pensa: superprodução, que questão difícil. Superprodução, creche, especulação financeira. O meu professor ele falou que a crise de 29 ela se deu por conta de um momento onde houve uma superprodução, uma produção muito acima do consumo. Disso aí eu me lembro. Mas depois o professor falou sobre a queda da bolsa, que é o crash, que na quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, teve a queda da bolsa, o pessoal chama de crash e tal. Uma coisa tem a ver com a outra. Especulação financeira, meu professor acabou de falar que devido às inúmeras especulações financeiras, a moeda caiu, as ações despencaram e aí veio uma crise generalizada. Aí tu fica, liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é a não intervenção do Estado na economia. É o mesmo padrão de política econômica adotado pelos Estados Unidos desde sempre. E aí, com a queda da Bolsa de Nova York, o que foi que os Estados Unidos passou a fazer? A fazer a intervenção do Estado, intervenção financeira, intervenção econômica. Começou a usar o protecionismo e uma série de coisas. Regulação econômica. É justamente isso que eu acabei de falar. A intervenção do Estado na economia, para regular essa economia. Aí tu se perde. Qual é dessas aí que eu tenho que retirar? Qual é? Regulação econômica. A regulação econômica é uma característica do New Deal. Todas essas outras 4 características, elas são características de quê? Da queda da Bolsa de Nova York. A queda da Bolsa de Nova York, o momento que a Bolsa cai, está relacionado a essas 4 características aí. A regulação econômica, ela não tem nada a ver, ela já está recuperando o problema dessas outras 4 aí. Os Estados Unidos vai adotar sempre a regulação econômica e a intervenção do Estado na economia? Não. Ele só adotou a partir do momento em que ele conseguiu se reerguer. Depois que ele se reergueu, ele volta a usar o liberalismo novamente. Tá bom? A regulação econômica é o que você vai ter que retirar para corrigir na questão, tá?
Vamos para a primeira questão da página 175. E olha, preste atenção nessa primeira questão. Essa primeira questão é a questão que sintetiza tudo que eu ensinei para vocês sobre regimes totalitários. Não tem muito o que se pensar, não. Resuma as principais características dos regimes totalitários. E aí você tem centenas, né? Tu pensa no Hitler, tu raciocina aqui, ó, tu vai lá, fecha os olhos e pensa no Hitler. Aí o Hitler, um líder carismático. Carisma, pessoal, não é uma pessoa simpática, não, é uma pessoa que chega num local, fala e aí arranca aplausos de um monte de gente. Líder carismático, a concentração de poder nas mãos do Estado, intervenção do Estado, uso de propaganda, por exemplo. Eu levei uns 5 a 6 minutos falando para vocês só sobre a questão da propaganda que Hitler fazia em cima dele, né? Como bonzinho, como pai das crianças, todas as crianças, uma pessoa super honesta. Deixa eu ver o que mais. Censura a imprensa. Pensa no que Hitler fez com a imprensa. Pensa no que Hitler fez com perseguindo judeus, antissemitismo, anticomunismo, antiliberalismo, enfim. E aí a gente vai lá e a gente coloca, né, concentração do poder por parte do governante. Quando a gente pensa no nome totalitário, a gente pensa em total poder nas mãos do governante. Censura a imprensa, ou seja, quem vai controlar a imprensa é o Estado. Quem vai controlar a imprensa é o governo que vai controlar a imprensa, tá? Controle do sistema governamental da educação. Que nem eu falei para vocês, as criancinhas lá vão abrir os livros e lá nos livros vai ter foto do Hitler falando bem dele, que ele é o pai da nação, que ele vai conduzir a nação para a Alemanha voltar ao topo, que nem a Alemanha existia anteriormente, enfim. Lá quando a criancinha for cantar o hino, ele vai exaltar a figura do Hitler, ele vai falar bem do Hitler, enfim. Tudo isso aí vai ser característica de sistema de regime totalitário. Uso da violência física. Vocês acham que eles chegavam lá tomando os bens dos judeus como? Na base da porrada. Pegavam na força, desciam a porrada, mandavam para os campos de concentração, às vezes matavam, as pessoas sumiam, né? Enfim, violência física, isso aí. E não foi só Hitler que usou, tá? A gente está falando de regimes totalitários, a gente está falando tanto de Hitler como de Mussolini. E o uso maciço da propaganda, que é uma das coisas que mais Hitler utilizou, tá? Eu falei isso para vocês. A segunda questão, tá? Da página 207. Não, essa é a primeira questão da página 175, tá, gente? Tá, 175. Essa é da página 175. Numere as frases de 1 a 6, ordenando-as para que forme um texto contínuo e coerente. Por exemplo, se a gente fosse elencar de 1 a 6 aí, o que a gente pode colocar aí? Por exemplo, a crise econômica e social que caracterizou a Europa nos anos de 20 foi uma acompanhada de intensa polarização política. Por quê? Os caras aproveitaram a crise econômica pela qual o mundo estava passando, a crise financeira e social pela qual os países estavam passando, e se aproveitaram para fazer discursos políticos em cima daquilo dali e chegar ao poder, tá? Se a gente tivesse que colocar aí, o que a gente falaria de número 2? Por exemplo, de um lado estavam as mobilizações de operários, socialistas e comunistas, de outro o crescimento de um nacionalismo de extrema direita. Em muitos países até hoje, né? Até hoje. Existe de um lado uma radicalização ligada ao operário, ligada a trabalhadores, ligada a manifestações de classes, manifestações de sindicatos, e de outro, pessoas que vão lutar em torno de interesses da burguesia, do empresariado. O empresariado bancou
nazistas e os fascistas, tá? Os empresários bancaram ele bem bonitinho. E existia sempre essa luta, né? Essa briga. E aí nós vamos ter número 2 isso aí. E o 3? Na Itália, esses grupos representados pelo Partido Fascista liderado por Mussolini, e na Alemanha pelo Partido Nazista comandado por Hitler. É o número 3. Na Itália, após a marcha sobre Roma em 1922, Mussolini foi convidado para compor o governo e assumiu o poder como ditador. Lembrando que Mussolini chegou ao poder primeiro que Hitler, 11 anos na frente. Em 1933, com apoio da burguesia industrial, o nazismo chegou ao poder. Hitler transforma-se em chanceler alemão. Tá? Em 1934, ele se consolida no poder após a morte de Gutenberg. Tá? Na Alemanha, o nazismo conquistou grande apoio popular com a pauperização econômica e social gerada pela Grande Depressão. O Hitler, com seus discursos lá de elevar a Alemanha a uma potência econômica que nem ela existia antes da Primeira Guerra Mundial, porque foi maltratada, né, com o Tratado de Versalhes, ele se consolida no poder em 1933, que é o número 6, tá bom? Na próxima aula nós vamos para a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Para a Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou ver que filmes eu posso recomendar para vocês assistirem nessa quarentena, tá bom? Que no caso tem muito filme falando sobre a Segunda Guerra, muita série, tá bom? E aí eu vou elencar umas e vou mandar para vocês, tá? Um abração, tá? Continue em casa, continue se protegendo. Daqui a pouquinho, daqui uns mesezinhos aí, a gente está de volta, né? Na nossa sala de aula, nas nossas aulinhas descontraídas. E eu aguardo vocês, tá? Um abraço, um cheiro, até mais.